Olá, meus caros, beleza? Hoje eu vim trazer um sensor novo para vocês. É um sensor de temperatura. O nome dele é LM35, o código dele. Nesse momento aí de inverno chegando, se aproximando, é um sensor legal que você consegue, caso você tenha o seu próprio Arduino, ou queira adquirir o seu Arduino, você consegue montar um termômetro real mesmo. Ele consegue pegar algumas temperaturas negativas, inclusive, até algumas temperaturas acima da que a gente está acostumado, 40, 50 graus ele consegue, ele vai até um pouco mais do que isso. Você poderia com ele criar o seu próprio termômetro com valores reais mesmo, inclusive nessa época de Covid, de diversos problemas com febre, você poderia usar ele como seu próprio termômetro mesmo. Ele consegue medir, ele tem uma boa precisão. Se você colocar ele embaixo do braço, ele consegue pegar, ou se mesmo segurando com a mão, ele consegue dar temperatura relativamente bem próxima da real, dependendo do circuito que você fizer. Então esse projeto que vocês vão ver hoje, eu vou mostrar no Tinkercad. Mas se você tiver o Arduino real ou tiver como adquirir o LM35, você consegue montar um projeto real mesmo e que realmente ele consegue medir a temperatura. É legal fazer até com 2 LM35, você consegue medir a temperatura fora de casa e dentro de casa. E faz um termômetro, entre outros projetos que você pode fazer. Já vi fazendo chocadeira, já vi fazendo sensor para aquário, temperatura de aquário e mesmo sensores de ambiente ou sensor de termômetro de temperatura corpórea. Também dá para fazer, tá? Então tem vários projetos legais que dá para fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês não só esse sensor, mas um outro. Existe também o DHT11. Esse DHT11 a gente não vai trabalhar com ele hoje. Ele é um sensor um pouquinho mais chato de mexer, ele é mais complicadinho, precisa de uma biblioteca para funcionar e ele mede temperatura e umidade. Só para vocês saberem que existem outros sensores além desse. Nós vamos trabalhar com o LM35. Ele tem essa aparência aqui, né? Eu até coloquei aqui na minha outra câmera, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Eu coloquei na minha outra câmera aqui, ó, tem o DHT, que é esse daqui, tá? Que é o que eu tenho, mas a gente não vai trabalhar com ele. Tem esse outro aqui, ó, que é o LM35. É ruim de enxergar aqui na câmera que ele é muito pequenininho, ó. Ele é bem pequenininho. Tá? Cuidado, a aparência dele não significa nada. Existem alguns outros componentes que têm exatamente a mesma aparência e não têm a mesma finalidade. Sempre você tem que observar isso daqui, ó. Se aqui em cima ele está escrito ó, LM35, tá? Sempre verifiquem isso, porque esse componente é bem comum ele ter esse encapsulamento, esse formato com transistores. Então às vezes você encontra exatamente esse formato, esse componente, e ele não é um sensor de temperatura. E se você ligar ele desse jeito que está aqui, você pode queimar o componente ou queimar a placa. Então sempre verifiquem o que? Algumas coisas importantes, cuidados que você tem que ter. Primeiro, verifique se está escrito LM35. Tá? Esse é o ponto mais importante até o momento para ver se você está usando o componente certo. Segunda coisa, não inverter o VCC com o GND. O VCC é os 5 volts. O GND é o zero, é o terra, né? Se você inverter essa polaridade, você pode queimar o componente, inclusive, eu digo o componente real, né, que você vai estar trabalhando. Ele pode queimar o teu Arduino e pode queimar a sua mão, inclusive. Porque o que acontece? Olhando ele de frente aqui, ó, veja que essa parte aqui é chanfrado, é cortada, onde tem o nome. Se você está olhando de frente ele, como se você estivesse lendo o nome dele, do lado esquerdo é os 5 volts, do lado direito é o GND. Caso você esteja montando ele fisicamente de verdade no Arduino, confira 10 vezes antes de ligar. Ele não vai explodir, não vai pegar fogo, nada, só que ele vai ficar quietinho se você ligar errado. Se você ligar errado, ele vai ficar quietinho aumentando a temperatura. E as temperaturas que ele chega e vai queimar o componente. A temperatura interna que ele chega pode passar de 100 graus. Tá? Caso você ligue errado. De novo, não sai fumaça, não pega fogo, não aparece nada. Ele fica quietinho, quente. E normalmente quando você vai mexer num sensor de temperatura, a primeira coisa que você faz para testar é pôr o dedo em cima para esquentar ele. Só que se ele estiver ligado errado, ele vai estar tão quente que ele pode até queimar. Tá? Então caso você vá ligar ele num circuito real, tá? Verifique antes de ligar. De novo, ele não causa nenhum estrago grande, mas ele pode queimar o teu dedo porque vai estar uma temperatura meio alta se você ligar errado. Tá? Mas para isso você vai ligar certinho, sendo que você vai colocar os 5 volts do lado esquerdo e o GND do lado direito. O pino central dele é o que vai na entrada analógica
Parecido com o que você fez no potenciômetro, parecido com o que você fez no LDR, é o mesmo funcionamento, tá? Muito parecido, na verdade. Tá? Então, essa daqui é a primeira forma de trabalho, como é que vocês vão lidar com o LM35. Então, cuidados que você tem que ter com ele. Tá? Agora a gente vai lá para o Tinkercad e eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona lá no Tinkercad. No Tinkercad ele está, você procura aqui ele como tem, eu até já coloquei o Arduino e o protoboard aqui para agilizar. Você coloca ele como temp, tá? De temperatura, e ele vai aparecer aqui, ó, temp. Puxa ele para cá, ok? Se você parar o mouse em cima, ele mostra aqui, ó, potência. Potência é onde você vai ligar os 5 volts. Então você vem, puxa lá para os 5 volts, sempre com aquele cuidado do 90 graus e na cor vermelha o fio que vai nos 5 volts. Vai puxar para cá e vai ligar no GND, aquilo que você já está acostumado. Alinha ele certinho, coloca fio preto porque é GND. Aqui, a entrada analógica, é o sinal analógico, vamos colocar ele lá no A0, tá? Que é o sinal analógico. Podemos até puxar um pouquinho mais para cá, ó, só para deixar bonitinho. Vamos pôr uma outra cor, laranja. Não, laranja ficou meio parecido com o vermelho, acaba confundindo. Vamos colocar outra cor. Vamos colocar amarelo. Tá. Então tá aqui. Então eu tenho do lado direito o GND, lado esquerdo 5 volts e no meio o sinal analógico que vai entrar aqui. Vamos ver o código, como é que a gente vai fazer. Vamos procurar aqui apenas texto, continuar. Vamos tirar o pin mode porque nós não estamos usando nenhuma daquelas saídas de 0 a 13, que para elas precisa o pin mode. Vamos tirar esses digital write daqui também. E o que a gente vai fazer? Você vai declarar uma variável, tá? Int val, qualquer nome. Vamos fazer int temp, temp de temperatura. Tá? É uma variável inteira. E agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos colocar a variável temp, muito parecido com o que vocês fizeram no LDR. Você vai fazer um analog read, vou ler um sinal analógico. Qual porta você conectou? Sempre verifique ali, ó, eu conectei na A0. Se eu conectei na A0, então ele vai a 0. Tá? Li o valor e agora eu vou imprimir para ver. Serial.println, print serial.println, abre e fecha e a gente vai imprimir o quê? Temp. Tá? Vou imprimir a temperatura. Lembrando que para o serial funcionar, eu tenho que fazer um begin aqui, serial.begin. Opa. Begin 9600, que é a velocidade da porta. 9600, velocidade da porta. E a gente vai testar agora para ver se não tem nada errado. Vamos ver, temperatura, ok, iniciou. Esse valor que ele vai ler é um valor adimensional do sensor. Vai aparecer aqui embaixo, ó. Esse valor não é a temperatura. Esse valor é um valor qualquer, tá? Aqui que vem o segredo da coisa. Só vou mostrar como é que muda. Se clicando em cima do sensor, você consegue mudar os valores de temperatura para mais ou para menos. Ele vai de 20 até 358. O seu pode mudar, tá? Principalmente se for no Arduino real físico, esses valores podem mudar. O importante é que ele varie bastante, tá? Do máximo ao mínimo ali tem uma variação mais de 100, 200, aqui ele faria o quanto? Uns 300 e pouco, tá? Então assim, uma variação grande de acima de 300 pontos é importante. De novo, esse valor que está aqui não representa a temperatura. Para converter isso em temperatura existe uma fórmula. Essa fórmula é extremamente comum e vai fazer parte dos exercícios de vocês. Então, a primeira atividade que vocês vão ter que fazer, que eu vou colocar tanto na descrição do vídeo quanto lá no AVA, no sistema de vocês, para quem é do TechPUC no Blackboard, para quem é de outra instituição de outro lugar, eu coloco embaixo aqui na descrição do vídeo. Então, assim, verifiquem, primeiro exercício vai ser o quê? Replicar isso que eu acabei de fazer. Segundo, buscar a fórmula que converte isso, tá? Tem que procurar por LM35 mais Arduino. Existe uma formulazinha bem tranquila de fazer. Provavelmente você vai ter que criar uma segunda variável, mas você vai pesquisar isso e descobrir. Verifique se essa fórmula que você achar tiver divisão, provavelmente o número pode dar com vírgula, né? No caso aqui, sistema americano é ponto. Então você vai ter que declarar ele como float. Então, float. Então, uma coisa... Opa, deixa eu parar a simulação aqui, ó.
Então, provavelmente a tua temperatura vai ter que ser float. Por quê? Porque ele é um número com vírgula, é um ponto flutuante, por isso float. Tá? E você vai ter que trabalhar com float. E aqui vai uma fórmula que você vai descobrir, beleza? Como eu falei, é para ser bem rápido o vídeo, bem curtinho, o mais simples possível para você poder fazer. Aqui para baixo, depois você vai colocar as condicionais. If a temperatura chegar a tanto, ligue um LED, apague um LED, ligue um ventilador, um cooler para resfriar, ligue uma célula de Peltier, um relé que aciona uma geladeira, um ar-condicionado, um ventilador. Então assim, aqui embaixo vai todas as sequências. Então primeiro passo, você lê o valor do sensor, converte isso para Celsius ou Fahrenheit. Nós vamos fazer quase tudo em Celsius. Você vai ver que os exemplos que você vai encontrar na web falam de Celsius e Fahrenheit. E aí você vai testar para ver se ele marca a temperatura aproximadamente correta, um valor mais sensato. Beleza? Mas era isso. Vamos tentar deixar o vídeo o mais curto possível. Conto com vocês e espero que tenha ajudado. Beleza? Hasta!